A paz do Senhor, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Bom a gente poder se encontrar mais uma vez nessa oportunidade, nessa sexta-feira. E estamos aí aguardando no Senhor, esperando em Deus, para que possamos sair dessa situação, como diz a palavra, mais do que vencedores. E nesse dia estar meditando em que nós, geralmente dentro dos nossos templos, em nossas mensagens, e às vezes ouvimos palavras dessa forma em que nós até tivemos alguns trabalhos em que se dizia temos que ter um encontro com Cristo, aquele encontro real com Cristo. E várias igrejas fizeram trabalhos, né? Realmente o G12, para quem conhece o G12, ele faz trabalhos dessa forma em esses encontros. Esses encontros, quando eles são bem feitos, nada mais é do que ter um encontro com Cristo para uma transformação de vida. Quando ele é bem feito, quando ele é feito para o reino, ele é um trabalho bem feito, quando ele é bem elaborado, quando ele tem visão de reino, de transformação de vidas, para transformar vidas para Cristo. Eu admiro muito esse trabalho. Mas, infelizmente, nós vemos que alguns trabalhos eles não são feitos não tomam essa direção. Mas, nessa parte, quando nós falamos de ter esse encontro com Cristo, nós estamos vivendo esse momento hoje dentro dos nossos lares, em que, em alguns momentos, nós temos tido encontro conosco mesmo, com a gente mesmo. Você pode notar isso, de vez em quando, dentro do nosso lar, nós temos aquele encontro com você mesma. Quem é você? E nós paramos para analisar, irmãos, e vemos que nós podemos fazer algumas mudanças em nossas vidas. A pessoa fala, eu tenho que ter um encontro com Cristo para mudar. Olha, eu conheço tantas pessoas que elas já tiveram e elas têm esses encontros com Cristo e a gente não vê mudança na vida dessas pessoas. Então, que tipo de encontro essas pessoas têm com Cristo, se não há mudança? Eu creio que hoje Deus ele nos tirou de dentro dos nossos templos e nos colocou dentro do nosso lar, próximo da família, porque dentro do nosso lar, com a nossa família, é ali que nós vemos quem nós somos. Porque dentro da igreja, em volta de amigos, muitas vezes eu reflito aquilo que eu sou com eles, mas o que eu reflito na minha família. Então eu creio que hoje Deus ele nos colocou dentro dos nossos lares, que nós precisamos sair, retornar como vitoriosos, como pessoas transformadas pelo poder de Deus. Primeiro ter esse encontro comigo, ver onde eu preciso mudar, ser transformado. E baseado nisso, meus irmãos, eu queria mais uma vez falar nesse assunto. Deus tem me trago novamente essas palavras, que existe uma diferença de nós pregarmos ela num templo com várias pessoas, e de repente essas mensagens elas começam a vir em nossos corações e ver onde nós precisamos ser transformados. Porque o que dentro do nosso lar hoje nós estamos vendo onde é que eu preciso mudar, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso ser curado, ser liberto, ser transformado para a glória do Senhor. E não só para a glória de Deus, mas ser transformado para as pessoas que estão à minha volta, ao meu redor dentro do nosso lar. E baseado nisso, eu queria estar lendo o texto de Romanos, capítulo 7, do versículo 15 ao 25, que fala de uma experiência do apóstolo Paulo, que ele diz o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo.
Porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e se o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, em outras tradições, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele fale no teu coração, na tua alma, e possa te abençoar nessa tarde, nesse dia, no momento que você ouvir essa mensagem, ele possa fortalecer a tua fé. Existem situações nas nossas vidas e existem pessoas, irmãos, que elas até desejam mudar, mas de alguma forma elas não conseguem mudar suas atitudes, seus comportamentos, a sua maneira de agir. E eu queria estar falando sobre isso. Como mudar de vida e largar os velhos hábitos, irmãos. A mudança ela é muito difícil. Todo tipo de mudança ela é muito difícil. Principalmente quando se trata em nossa mente. Porque ela mexe com o emocional, ela mexe com a parte psicológica. Porque todo o nosso sentido, todo o nosso ser já se adaptou a ser daquela maneira que nós somos. E quando nós tentamos fazer uma mudança, esse homem interior, que é a nossa mente, que é esse raciocínio nosso, esse homem racional, ele luta contra essa mudança. Porque esse homem racional, esse homem carnal, ele já se adaptou àquela situação de que ele é, da forma que ele é. Então ele luta contra isso. E Paulo ele enfrentava essa crise muito grande contra essa mudança de um homem carnal, muito racional, para um homem espiritual, um homem que vivesse para o reino do Senhor. Eu contei uma experiência de um jovem que ele sempre frequentava o mesmo restaurante. E esse rapaz, ele tinha o desejo de conhecer o mundo, as coisas que o mundo realmente tinha, as maravilhas, as novidades que o mundo oferecia. Ele tinha esse desejo de conhecer isso. De conhecer as coisas belas que o mundo era, como se fosse um aventureiro. Mas esse rapaz ele tinha uma coisa assim muito estranha. Um comportamento estranho, porque ele desejava tudo isso na sua vida, ter conhecimentos, conhecer as coisas novas, mas quando ele ia a um certo restaurante, ele só comia, só pedia o mesmo prato. Ele não mudava o seu cardápio. E um dia o seu amigo lhe disse: olha rapaz, você tem o desejo de conhecer tantas coisas que o mundo tem a oferecer, tantas novidades, tantas culturas diferentes, mas você não muda o seu prato, você não muda o seu cardápio. Ele disse: é que eu tenho medo de mudar. Tinha o desejo de ter outros tipos de conhecimentos, mas tinha um medo de mudar o cardápio daquilo que ele comia. E às vezes está dentro de nós, irmãos. A gente tem um medo de mudar. Não é que nós não podemos mudar, entende bem uma coisa. Todo ser humano ele pode mudar, é só ele querer. O que acontece é que nós temos medo da mudança. Nós temos medo de mudar. E eu queria, nessa oportunidade, estar conversando com os irmãos, para que você possa analisar, para que o Espírito Santo ele possa te conduzir
lá no interior da tua alma, da tua mente, e você possa analisar onde é que você pode mudar para ser melhor para você, melhor para o seu cônjuge, melhor para os seus filhos, melhor para os seus amigos, melhor para os seus pais, melhor para Cristo, para a igreja. Eu queria que você analisasse isso. Como mudar de vida e largar os velhos hábitos. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus muito inteligente. É um Deus legislador. Quando ele nos criou, irmãos, quando Deus ele fez o ser humano, aqueles que acreditam que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quando ele nos criou, ele colocou dentro de nós essa chamada lei moral. Essa lei moral. Essa lei moral é aquela, irmãos, que eu não preciso ser crente, cristão. Eu não preciso ser pastor, ser missionário, ser presbítero, ser diácono, ser um líder de igreja, ser um membro assíduo de um culto, de uma igreja, para dizer que eu não posso fazer coisa errada, não. Essa lei moral que nós temos dentro de nós, ela já vem de Deus. Eu não preciso conhecer a Bíblia para saber que eu tenho uma lei moral dentro de mim, saber que eu não posso fazer a coisa errada. Porque essa lei moral ela é um tribunal que tem dentro de nós. É aquele tribunal em que eu digo, né, que eu passei nessa mensagem, eu disse o seguinte: é como aquela criança no colégio. Se ela pegar um lápis de um amiguinho, ela sabe que ela está errada. A criança já sabe. Porque ela já tem uma lei moral dentro dela, em que grita dentro dela, fala, isso não lhe pertence. Essa lei moral, ela me leva justamente a isso. Quando eu pratico alguma coisa errada, essa lei moral, esse tribunal, ele dá uma martelada na minha memória de coisa que você não pode fazer, isso está errado. Eu não preciso, muitas das vezes, eu falar, Deus, me ajude, me oriente nisso, me dá uma direção nisso. Porque muitas vezes, irmãos, eu não preciso de uma direção do Espírito, porque existe uma lei moral dentro de mim que vai mostrar que eu estou errado. E muitas pessoas, elas ferem essa lei moral. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala nas suas cartas, que esse pecado, ele cauteriza, ele endurece a cerviz, ele endurece a mente, o coração. Porque quando a pessoa ela fere essa lei nesse tribunal, e ela continua praticando a coisa errada, ela fica com a cerviz dura, o coração endurecido, a mente cauterizada, a mente endurecida, já não tem mais sensibilidade mais de ouvir essa lei moral, falar, você está errado, não pode fazer isso. E às vezes essa lei moral ainda continua gritando e a pessoa continua fazendo a coisa errada. Então Deus, ele inscreveu dentro de nós, irmãos. Ele inscreveu dentro de nós, na nossa consciência, essa lei moral. Ele instalou dentro de nós um tribunal. Dentro de nós existe um tribunal instalado pelo nosso Deus, irmãos. E é esse tribunal em que nos mostra entre o certo e o errado. O que eu não posso fazer, o que eu não devo fazer, como eu devo fazer. Esse tribunal ele é incrível, ele age no próprio homem, condenando naquilo que ele condena o homem, naquilo que é reprovável, e ele aprova o homem naquilo que é louvável. Quando você faz a coisa errada, imediatamente esse tribunal te condena. Por isso pessoas vivem com sentimento de culpas. Porque quando fazem coisa errada, aquele tribunal gritou, bateu o martelo para não fazer, a pessoa fez. Cometeu um erro. Foi reprovado, a sua própria mente te reprovou. Mas quando você faz a coisa certa, esse tribunal, ele te aprova naquilo que é louvável, aquilo que é certo, correto, você é aprovado, você sente paz, você sabe que fez a coisa certa.
Então esse tribunal, irmão, é um tribunal chamado uma lei moral. Você pode ver ali, você vai fazer alguma coisa, você faz alguma coisa assim, uma coisa errada, às vezes uma coisa que não te condena muito, mas que a tua memória ela te cobra. E você imediatamente você pode voltar atrás e se consertar. E a ver, nós precisamos, irmãos, a primeira coisa, avaliar nossos preceitos. Apóstolo Paulo, no versículo 15 ao versículo 19, ele entra num questionamento muito grande. Ele fala, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro e sim o que eu detesto. Esse homem parece que estava lutando contra o ser dentro dele. Parecia que ele incorporava outro ser dentro daquele homem, que não entendia suas atitudes, não entendia os seus comportamentos, eu não entendia seus preceitos. E às vezes a gente fica surpreso, sabe, irmãos? Esse homem ele era um homem louvável, no sinédrio, respeitado, conhecido. Mas quando esse homem ele se converte, ele entra nesse questionamento, ele entra nessa luta interior. Porque é assim conosco. Muitas vezes você já viu aquelas pessoas dizendo, olha, quando eu estava no mundo, eu não passava por isso. Eu não fazia isso. É justamente isso. Porque o seu tribunal não te cobrava nada. Hoje nós vivemos debaixo de uma lei de Cristo. E hoje a carne vai sempre lutar contra o Espírito. Esse tribunal nosso, ele vai estar sempre nos condenando. Quando nós agimos como Paulo, que ele diz no versículo 16, olha, se eu faço o que eu não quero, eu consinto se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então ele diz, se eu faço aquilo que eu não quero, eu estou consentindo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Esse homem, ele se conhecia, meus irmãos. Paulo, ele se conhecia. Ele sabia quem ele era. Mas ele diz nesse versículo 18, o bem que está em mim, ele não conseguia fazer. Às vezes você sabe quem você é, sabe que existe a bondade dentro de você, você não consegue efetuar essa bondade, praticar essa bondade. Você pratica esse amor com várias pessoas fora da sua casa. Você tem compaixão de muitas pessoas fora dos seus portões. Mas você não pratica isso dentro da sua casa, na sua família, você não consegue. E dentro da sua casa, hoje, na situação que nós estamos vivendo, você fala assim, eu não sou dessa maneira. Eu não consigo praticar o bem dentro do meu lar. Então Paulo estava nessa luta muito grande, ele sabia que ele era. Ele sabia que existia bondade no seu coração, mas em algum momento ele não estava conseguindo efetuar essa bondade. Eu me lembro quando aquele filme Rocky Balboa, ele foi ali ensinar, treinar o filho daquele doutrinador que lutou com ele, que ele venceu. E aquele rapaz, ele lutava muito, o filho do doutrinador, Apolo doutrinador. E aquele rapaz era um bom lutador, mas ele era muito arrogante. Ele era muito soberbo, muito vaidoso. E Rocky Balboa chamou ele no espelho e disse o seguinte, olha para o espelho. O teu maior inimigo é esse que você está vendo agora, não é aquele lá no ringue, não. Você tem que vencer primeiro esse inimigo que você está olhando, você está vendo de frente para você. E às vezes é isso, meus amados, minhas amadas irmãs. O nosso inimigo, ele não está ao nosso redor, não está em volta de nós, não está na calçada onde eu passo todos os dias, mas ele está de frente para mim quando eu me olho no espelho, que sou eu mesmo, que eu preciso vencer esse inimigo. Eu preciso vencer.
E às vezes a gente precisa identificar o mal que há em nós, irmãos. A gente não consegue, às vezes, identificar esse mal que existe em nós. Olha o versículo 20, o versículo 23, o que esse homem ele fala. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que o faz. E se o pecado que habita em mim, então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Esse homem, ele sabia, ele identificou qual era o seu inimigo. Ele identificou qual era o seu inimigo. E nós precisamos identificar esse nosso inimigo, irmãos. Aquela pessoa, irmãos, que ela sempre usa aquela expressão. Quando você se envolveu comigo, já sabia como eu era. É como se assim, ó, não tem jeito, ou vive comigo ou se separa. Quando se casou, sabia que eu era dessa maneira. Disse assim, eu não vou mudar. E aí, irmãos, a mudança, ela faz bem para quem? Faz bem para você mesmo? Ou faz bem para a pessoa que está em volta? Às vezes nós carregamos fardos. Me lembro de uma história de uns meninos, de um menino que ele chegou para o seu professor e disse que estava cansado de sofrer bullying, perseguição pelos seus inimigos, e ele estava com muita raiva dos seus amigos, melhor dizendo. Estava com muita raiva daqueles meninos que zombavam dele. E o professor lhe disse o seguinte: olha, todas as vezes que você for ofendido, pegue uma pedra, coloque na sua mochila. E aquele menino, durante aquele mês, ele fez isso. Quando eles ofendiam, ele colocava uma pedra na mochila, sem entender qual o sentido daquilo. No fim do mês, ele estava com a sua mochila pesada, não estava aguentando carregar aquela mochila, cheia de pedras. E ele foi falar com o professor. E o professor lhe disse: o que é mais fácil? Você perdoar ou você carregar pedras? Ele disse: é melhor perdoar, professor. Muitas vezes, meus queridos, é melhor você mudar de comportamento, mudar de atitude, do que ficar carregando pedra, peso na sua mochila espiritual, na sua bagagem emocional. Então identifique o mal que há em você. Identifique esse mal que há em você. E aí você vai se deparar com essa fragilidade humana. Paulo fez isso. Quando ele identificou, ele se deparou com a fragilidade humana na vida dele. Versículo 24. Desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um homem que ele se vê de uma maneira desprezível, pobre, sem recursos, indigno, vergonhoso, se sente uma pessoa infeliz, malvado, perverso, pelas suas atitudes, seus comportamentos. Porque esse homem, ele olha, identifica aquele mal dentro dele, ele vê uma necessidade de mudança. Como aquele filho pródigo, sai, gasta tudo, abandona o seu lar, vira as costas para o seu pai. Mas quando ele está naquela situação vergonhosa, humilhante, ele olha, vem a lucidez na sua mente e ele diz o seguinte: pequei contra meu pai, pequei contra os céus. Não sou digno de ser seu filho, mas vou voltar a pedir para ele ser como um trabalhador,
como do seu jornaleiro, como do seu trabalhador. Ele decide voltar. Mas foi necessário o quê? Ele olhar para os céus e reconhecer, no momento de lucidez, que ele estava errado, que ele havia pecado. Traga à sua memória a lucidez nessa oportunidade, meus irmãos, minhas irmãs. Mude de atitude, mude de comportamento. A última coisa que eu quero falar para você nessa palavra, mudando de vida e largando os velhos hábitos. O versículo 25, esse homem ele chega a um ponto que ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo. Olha, graças a Deus por Jesus Cristo, vírgula, e dá graça ao Senhor. Nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo era um homem muito inteligente. Ele reconhecia a lei do Senhor. Reconheça essa lei moral. Reconheça que você é a imagem, você é a semelhança desse Deus maravilhoso. Muitas vezes eu quero mudar de vida, mas eu não quero largar os velhos hábitos. Eu quero mudar de vida, mas eu não consigo, não quero largar os velhos hábitos. Eu quero ter uma mudança de vida, uma vida melhor, mas aqueles velhos hábitos têm que estar comigo, eu não quero mudar deles. A conclusão que nós chegamos é que nós somos feitos justamente essa imagem e semelhança de Deus, irmãos. E pessoas têm medo de mudar, principalmente quando se trata em favor do próximo. Eu tenho que mudar para a pessoa ser feliz. Geralmente, no argumento das pessoas, se quiser, me aceite do jeito que eu sou. Eu não vou mudar. E nós precisamos mudar, irmãos. Quer ser feliz? Tem que mudar. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma renúncia. É como uma pessoa que ela quer casar e continuar com aquela vida que ela era de solteiro. Quer se casar? Você tem que renunciar a 50% de todas as suas vontades, todos os seus desejos, tudo que você gosta. Que nem tudo que você gosta, a pessoa que vai se casar, ela gosta. Então você tem que renunciar. Você não tem que estar com a pessoa, ela ser obrigada a ser submissa, a aceitar 100% do que você é, não. Quer ser feliz? Renuncie 50% de você. Aí você vai ser uma pessoa feliz e fazer a pessoa que está do seu lado ser feliz. Que nem tudo no casamento vai te agradar. Mas se você deseja ser feliz, você vai agradar a pessoa que está do seu lado. Você vai se desagradar para agradar alguém. E a conclusão é essa, irmãos. Que a imagem, ela é a substância espiritual da alma e não pode ser perdida. Quando falam somos a imagem e semelhança, a imagem, ela é justamente isso, ela é a substância espiritual. Isso não se pode se perder. Essa minha imagem espiritual que eu tenho, que é o meu espírito, isso eu não posso perder, que isso é de Deus. Por isso que a palavra fala que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito é dele. Agora essa carne, ela volta para o pó. Não tem valor nenhum. Só enquanto nós vivemos aqui. Então nós somos a imagem de Deus. A semelhança, ela é o caráter. Essa chamada lei moral que nós temos, que nós falamos em alguns pontos atrás. Essa lei moral é esse caráter que vem de Deus, é a semelhança de Deus em nossas vidas. Esse caráter moral. E ele é separável da substância, entende bem? O caráter, quando o homem ele se torna um mau caráter, é porque ele se afastou de Deus. Quando se torna uma pessoa ruim, porque se afastou de Deus. E a pessoa ela só vai se tendo um caráter renovado
quando ela vai se aproximando de Deus, se aproximando de Cristo, ela vai sendo transformada novamente para a glória do Senhor e também para a felicidade das pessoas em volta de você. Então essa semelhança que é o caráter moral, que é separável da substância, foi perdida na queda, naquela queda de Adão e Eva. Essa substância só pode ser recuperada se estivermos em Cristo Jesus. A carta de Romanos, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo ele te fortaleça, ele te dê graça, ele te dê a vitória sobre a sua vida. Que você tenha coragem de mudar, tirar esses velhos hábitos e ser uma nova vida. Uma vida que possa realmente ser transformada, ser melhor no seu dia a dia. E nesse momento você está dentro do seu lar. Que o Espírito Santo tenha essa liberdade para poder te ajudar, te orientar, para que você possa aí mudar de vida e possa largar esses velhos hábitos. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Espírito Santo ele resplandeça sobre a sua vida e te dê a graça a cada dia sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Fique com Deus, em nome de Jesus.